Aleluia. Para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui nesta noite, para juntos termos o privilégio de falar de Jesus, né? Eita glória. Aleluia. Eu também nessa noite eu trago a saudação de paz do meu pastor, congrego na Assembleia de Deus Missão. O nome do meu pastor é o Tenório. A igreja recebe? Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Convido os irmãos a abrir a tua Bíblia no livro de Neemias. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2. Aleluias. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim, irmãos. Eu vou ler ali na tela, tá bom? Que aqui é diferente. Sucedeu, pois, amém? Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi de sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade do lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita glória. Missionária Fábia. Deus abençoe. Louvado seja o Cordeiro de Deus. É bem verdade dizer, irmãos, que por esses últimos dias da Igreja de Cristo na Terra, nós temos observado uma grande deficiência no meio do povo de Deus, né? A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que o nosso irmão, conhecido por nome de Neemias, aleluia, Neemias, ele estava dentro do castelo do rei Artaxerxes. A função que Neemias ele tinha lá dentro do castelo era a função de ser copeiro do rei. Neemias ele tinha, aleluia, uma função, louvado seja o nome do Senhor, de tamanha responsabilidade. É bem verdade, irmãos, que o povo de Deus, o povo de Israel, um povo que era escolhido pelo Senhor, eles foram, aleluia, levados a passar pelo momento do cativeiro por conta da sua desobediência. O povo estava enfrentando um momento de sofrimento, momento de desprezo, momento de prova. Eles estavam passando necessidade, as casas estavam destruídas, os muros estavam caídos, a cidade estava totalmente desprotegida. Oh glória! Então a Bíblia diz que, aleluia, o sofrimento do povo era muito grande enquanto eles estavam no cativeiro babilônico. A Bíblia vai nos dizer que o adversário, eles olhavam para aquele povo que era escolhido do Senhor, e eles diziam para aquele povo: canta aí um cântico, adorem o seu Deus. É tão difícil, irmãos, adorar a Deus enquanto estamos passando pelo momento da provação. É tão difícil adorar a Deus, aleluia, quando nós estamos passando por uma adversidade totalmente extrema, quer seja carnal, quer seja espiritual. Oh glória! Só que o povo, aleluia, a Bíblia diz que enquanto o povo estava passando pelo momento do sofrimento, aleluia, Esdras já estava lá pregando a palavra. Esdras já estava lá preparando o caminho. Oh glória! E de repente, quando Neemias, ele fica sabendo o que estava acontecendo com a nação de Israel, aleluia, a Bíblia diz que enquanto ele estava dentro do castelo, chega o nosso irmão conhecido por nome de Anani. E quando Anani chega, Neemias pergunta para ele: como que está o povo lá? Oh glória!
Como que o povo tem se encontrado? A Bíblia diz que Anani, ele olha para Neemias e ele fala assim: rapaz, o negócio lá está sério. As casas foram todas destruídas. Aleluia. O povo está passando por um momento de miséria. Aleluia. Ele estava dizendo para Neemias que o povo estava sofrendo pela situação que eles estavam enfrentando. E quando nós olhamos para a igreja num dia chamado hoje, nós acabamos observando, aleluia, que muitos daqueles que são escolhidos do Senhor, muitos daqueles que têm uma chamada diante da presença de Deus, têm passado por grandes tribulações. A Bíblia diz que o reino do céu, ele é tomado à força. Então nós acabamos entendendo que de alguma forma o adversário, ele vai tentar agir sobre a nossa vida. Para quê? Para tirar a nossa força. A nossa força de vontade, a nossa força de querer avançar, a nossa força de crescer na presença de Deus. Oh glória! Quando Neemias ele recebe a notícia do que estava acontecendo, oh glória, ele decide se posicionar. Irmãos, para pensar. Quando nós lembramos da igreja de antigamente, aleluia, quando nós lembramos de como era a igreja lá atrás, mas dá uma saudade. Você fala: meu Deus, o povo tinha mais temor, o povo tinha mais reverência, o povo tinha uma vida mais de, aleluia, mais de santificação. O povo era mais obediente à voz de Deus, aleluia. O povo não estava preocupado, oh glória, quem era o pregador, quem era o cantor da noite. O povo só estava preocupado em adorar e exaltar o nome do Senhor. Oh glória! Eles não estavam preocupados com nada disso. Eles sabiam que se eles tivessem uma vida de oração, que se eles tivessem uma vida íntegra e reta diante da presença de Deus, aleluia, eles sabiam que a presença de Deus, ela desceria sobre a casa, porque o povo estava sendo gerado debaixo de sofrimento, irmãos. O povo estava passando por grandes processos, mas eles não deixavam de adorar o nome do grande. Aleluia! Irmãos, e a Bíblia vai nos dizer que por conta, aleluia, da desobediência do povo, da idolatria que eles estavam vivendo, oh glória, Deus ele permite, porque foi permissão de Deus. Deus ele permite que Nabucodonosor invada Jerusalém. E quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, irmãos, aleluia, ele acaba com tudo. Tudo foi destruído. Aleluia. Quem sabe o primeiro momento que eles estavam vivendo era um momento de frustração. Irmão, eu estava dando uma estudada mais ou menos nessa palavra, e aqui fala que Nabucodonosor ele tentou invadir Jerusalém por 3 vezes. Então ele foi tirando as forças do povo. A primeira vez foi uma grande leva de pessoas que morreram no meio do combate, no meio da batalha. A segunda leva, louvado seja o nome do Senhor, já não tinha tantos guerreiros. Na terceira leva, louvado seja o nome do Senhor, ele achou tamanha, aleluia, tamanha brecha sobre a vida do povo, e ele conseguiu levar o povo cativo. Oh glória! Eu não sei qual é a área da sua vida que o adversário tem tentado. Eu não sei qual é a área da sua vida que o adversário está batendo. Oh glória! Mas não desista do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia! Porque nós temos o defeito, irmãos. Aleluia. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, e eu tenho um grupo de oração, e eu peguei e falei: ó gente, esse grupo de oração aqui não é pra gente ficar orando para vocês, não. Eu estou dando a ferramenta para vocês se levantar. Então não adianta ficar me mandando mensagem o dia todo pedindo para mim orar, porque o propósito do grupo é 3 minutos de oração para 1 hora de jejum. Ô glória! Aí as meninas: mas como que funciona? Eu falei: então, a partir do momento que você levanta de manhã, você vai fazer o jejum do tanto que você aguentar. Você aguenta 1 hora? Faça 1 hora. Aguenta 2? Faça 2 horas. Faça o tanto que você suportar. E aí depois, quando você for
for entregar o seu propósito, você vai orar por 3 minutinhos. Oh, glória. Aleluia. E o propósito é hora de manhã, quando acorda, hora meio-dia, quando entrega o propósito, e hora de noite. Mas para que tudo isso? Porque a minha intenção é ensinar as irmãs a ter o prazer da prática da oração. Porque muitos já têm perdido o prazer de orar. Muitos têm perdido o prazer de buscar a presença de Deus. Aleluia. Pode ver. Você sabe quem gosta de orar e quem não gosta. Você sabe quem tem uma vida na prática da oração contínua e de quem não tem. É igual cozinheiro. Quando a pessoa é boa de cozinha, você vai lá, faz a comida, você já fala, ó, essa mulher cozinha, ela é boa. Não é assim? Aí quando a pessoa não tem muita prática, você comendo a comida dela de quem não tem muita prática, automaticamente, louvado seja Deus, você vai perceber que ela é uma pessoa que não tem muita experiência. Só que o problema está aí. O problema está em nós reconhecer, aleluia, que a gente precisa voltar à prática da oração. Aleluia. Esse que é o problema. Por quê? Porque, aleluia, as coisas desta terra, elas têm feito com que a gente venha a ter um distanciamento de Deus muito grande. As coisas desta terra, elas têm feito com que a gente venha se afastar de Deus cada vez mais. Irmãos, para pensar. Oh, glória. As pessoas hoje, elas andam tão sem paciência. Você vai no carro, você está no trânsito, é o povo chicano arrumando briga e aquela coisa. Você vai no posto de saúde, chega lá e as pessoas estão tão intolerantes. Isso é falta da prática da oração. A verdade, Jesus. E nós precisamos entender isso. Se Deus ele nos chamou como exemplo, se Deus ele nos escolheu, aleluia, por que a gente tem se deixado levar pelas coisas que têm acontecido na terra? Porque a Bíblia diz que Neemias, quando ele fica sabendo do que estava acontecendo em Jerusalém, o que ele faz? Oh, glória! A Bíblia vai nos dizer, irmãos, Neemias ele ora. Foi aproximadamente 3 meses para ele tomar uma atitude de chegar no rei e contar para o rei o que estava acontecendo. Oh, glória! Ele ficou triste por causa da situação. E quantas das vezes a gente não recebe tantas notícias por aí de pessoas que outrora estavam dentro da casa de Deus e hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor. De pessoas que outrora eram um canal de bênção dentro da casa de Deus e hoje você vê a pessoa entregue nas garras de Satanás. Isso entristece a nossa alma. E a Bíblia vai nos dizer que quando Neemias ele ora, irmão, 3 meses. Foi 3 meses orando, pedindo direção. Por que tem muita gente que tem quebrado a cara? Me desculpa a minha expressão. Porque muitas pessoas têm tomado algumas atitudes precipitadas. E quando nós tomamos atitudes precipitadas, algumas coisas não tem como mais voltar atrás. Porque nós já fez. Tem coisas que não tem como mais, oh glória, voltar atrás. Porque já aconteceu. Então a Bíblia diz que nós devemos nos lembrar da onde nós caímos. Aleluia. E eu não estou falando de cair, de desviar, de beber, de usar droga, não. Eu estou falando de cair espiritualmente. Lembra o tanto que você orava? Lembra o tanto que você jejuava? O tempo que você tinha para se dedicar às coisas de Deus? Porque hoje não tem mais havido uma dedicação. Não podemos generalizar, porque ainda tem os remanescentes da terra que fazem a diferença. Falei para a irmã, você quer ajuda? Quero. Só que o povo, eles querem uma ajuda que eles querem que a gente carregue eles nas costas. Se você, escuta aqui, se você não lutar pela sua casa, você acha que quem vai lutar pela sua casa? Se você não se posicionar pela sua família, por quem quer que seja, que você tem buscado, você acha que quem vai se posicionar por você? Queremos que Deus ele entre na nossa casa. Queremos que Deus ele haja no meio da nossa família. Mas quando se trata da gente tomar um posicionamento, nós não queremos responsabilidade. Por quê? Porque eu trabalho muito. Estou muito cansada. Não tenho tempo. Aleluia. Então eu acabo entendendo que o nosso Deus, ele é criador de situações para poder colocar
durante umas 2 semanas. E nessas 2 semanas ela não deixou uma oração. Aí quando chegou dezembro ela estava festando. Janeiro ela estava festando. Fevereiro ela estava no carnaval. Festando. Quando foi em março ela ficou em depressão. Jesus. Festou dezembro, janeiro e fevereiro. E quando chegou em março, aleluia. Aí eu mandei mensagem para ela, eu falei, e aí, Vanô, tudo bem? Pai do Senhor. E aí, Vaz, cadê a oração? Ai, Marcela, eu tô decepcionada. Tá decepcionada com o quê, moça? Não, tô decepcionada com o ser humano. Eu falei, filho, imagina Deus. O que Deus não pensa de nós? O que Deus ele não tem olhado para nós e tem visto a tal negligência que nós temos negligenciado com as coisas dele. Não, irmã Marcela, mas o ser humano, eu falei, minha irmã, eu não estou aqui para falar para você de ser humano, de quem errou, de quem caiu, de quem levantou, de quem subiu, de quem desceu, minha irmã. Eu estou aqui para falar pela sua vida espiritual, porque o grupo é justamente para isso. Aleluia. Glória. O problema é que nós queremos ajuda, mas nós não queremos ser ajudados. Nós queremos ajuda, mas nós queremos fazer as coisas tudo limitado, sabe? Pastor, o senhor vai vir na minha casa? Então eu não quero que o senhor entre na minha sala, só fica na cozinha. Porque na minha sala você está proibido, não vá na sala. Pastor, também não quero o senhor dentro do meu quarto. Nós queremos impor limites para Deus. Queremos ensinar Deus de alguma forma como Ele vai trabalhar na minha e na tua vida. E nós precisamos entender. Oh glória, tantas notícias que nós temos recebido, tantas coisas que nós temos ouvido, tantas coisas que nós temos visto. Filho que mata pai, pai que mata filho, mulheres que estão morrendo. No mês passado, a taxa de feminicídio no Brasil chegou a 99%. Oh glória! Agora, aleluia, se nós temos uma vida espiritual totalmente direcionada, se nós temos uma vida, louvado seja o nome do Senhor, íntegra e reta, diante da presença de Deus, irmão, o nosso Deus, Ele vai adiante, endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra toda porta de bronze, e nesta noite Deus está dizendo, eu tenho um novo recomeço para a tua vida, eu tenho um novo laçúria, eu tenho um novo recomeço para a tua casa, diz o meu Deus. Aleluia, Aí eu falei com ela, e aí, vaso? Não, irmã Marcela, porque a pessoa, quando ela não quer reconhecer que ela está errada, ela vai sempre querer achar um culpado. Você já ouviu alguém falar assim? Minha vida não vai para frente por causa de fulano. Não, sua vida não vai para frente por causa das suas atitudes. Enquanto elas não mudarem, enquanto você não tiver um comportamento, oh glória, diante da presença de Deus, um comportamento reto, um comportamento sincero, uma vida de obediência para com o Senhor, as coisas não vão mudar. E não adianta querer dizer que a culpa é de alguém. Não adianta a gente querer dizer que a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Não, a culpa não é de ninguém. Porque a Bíblia diz no livro de Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Oh glória! E tem momentos que nós precisamos examinar as nossas vidas e ver que algumas condutas precisam ser mudadas. Algumas coisas precisam ser mudadas. Oh glória! Aí eu falei para ela falou assim, ai, mas eu estou cansada do ser humano, que não sei o que pipipi, papapá. Eu falei, irmã, desculpa a minha sinceridade, mas eu não posso lutar pela sua casa. Eu não vi interesse nenhum seu em querer mudança para a tua casa. Eu só vi você me ligando e pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração. Mas e você? Ai, você está julgando a minha vida? Não, não estou julgando a tua vida, irmã. Longe de mim querer julgar a tua vida. Quem é você? Eu falei, não, meu irmão, eu não sou ninguém. E outra, não foi eu que mandei mensagem para você, você que mandou mensagem para mim. Não, mas eu não sei. Eu falei, irmã. Ela começou a ficar nervosa, começou a se alterar, começou a ficar brava. Aí o Espírito Santo falou para mim assim,
coisas que a gente tem que passar como errado, que é para Deus justificar lá na frente. Tem horas que a gente precisa fechar nossa boca. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem hora que não adianta eu querer mostrar para você quem sou eu. Quem vai mostrar para você vai ser Deus. Não adianta eu querer me justificar para você, para querer falar para você o que quer que seja. Quem vai falar por mim é Deus. E assim vai ser na tua vida. Eu não sei o que fizeram para você. Eu não sei o que tem acontecido durante a sua caminhada. Quem sabe você se doou para tanta gente, você já fez para tanta gente, e o que você tem visto e tem colhido hoje, fala, meu Deus, eu estou decepcionada com fulano, decepcionada com cicrano, mas a mão de Deus, ela é sobre a tua vida, independente do que fizeram, do que falaram, independente do que se levantaram, Deus está dizendo o melhor. Ele manda eu te dizer nesta noite, a minha mão, ela é favorável à tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda nesta hora, irmão, o escolhido não tem escolha. Por mais que a gente tente, às vezes a gente quer voltar para fazer o que a gente fazia lá atrás, mas quando a gente vai ver, não cabe mais nesse mundo. Porque até quem está lá quer jogar nós para dentro da igreja de novo, sabia? Glória a Deus! Há uns 6 anos atrás eu estava brava, eu lembro que meu marido só vivia no bar, eu nervosa com aquele homem, e eu, meu Deus do céu, saiu da sexta, voltou na segunda, no domingo ele não tinha voltado. Eu falei, oxe, vou atrás dele. Aí eu liguei pra minha amiga, eu falei, vamos lá. Aí nós fomos no bar. Quando a gente chegou no bar, aí eu falei pros caras, vai me dar um litrão aí, vai que eu vou tomar uma aqui agora. Eles, o quê? Você é pastora, você não vai beber nada. Bota ela no carro e leva ela embora. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí eles, mano, você tá doida, descontrolada. Bota a Marcela no carro e leva ela embora. Eu falei, não, eu vou tomar uma que agora eu vou encontrar meu marido. Deixa ele comigo. Aí os meninos, pega essa louca, bota no carro e leva pra casa. Falei, Saúl, não, você não vai, você é pastora. Entra no carro e vai pra sua casa. Porque quando nós somos dele, o mundo não nos aceita mais. Quando nós somos chamados, escolhidos, vocacionados por ele, o mundo não nos aceita mais. Então não adianta querer fugir daquilo que Deus ele já determinou sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu não sei o que estão fazendo, eu não sei o que estão falando, mas Deus manda eu te dizer, enquanto você cuida daquilo que é meu, eu vou pelejando lá na minha, eu vou pelejando pela tua casa. E vamos cuidar das coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Que é uma competição, uma briga errada. É um querendo ser melhor que o outro, sai fora. Ninguém está aqui para competir, nós somos todos adoradores. Aleluia. Se eu não posso trazer água para o meu irmão, eu posso ficar na porta. Se eu não posso ficar na porta, eu posso limpar o banheiro. Aleluia. Se eu posso limpar o banheiro, então o outro pode ir fazer uma visita. Nós somos membros do corpo de Cristo. O nosso problema, sabe qual que é? Diga qual. Diga qual. Que a gente fica brigando sempre pelas mesmas coisas. E a gente não quer fazer o que ninguém faz. Hã? Um dia eu viajei para Minas Gerais, que eu fui pregar lá no lugar, e eu fiquei 10 dias na cidade. Aí o irmão me chamou para ir na casa dele. Ele, irmão Marcelo, faz tanto tempo que você vem pra cá, queria tanto que você dormisse na minha casa, minha esposa, tal, recém-casado, né? Uma bênção, casal. Aí eu peguei e falei, beleza, essa vez eu vou, então eu vou dormir na casa de vocês, tá bom? Não, tá bom, irmão Marcelo. Aí eu fui pra casa desse casal, lá em Varginha. E aí, na hora que eu cheguei lá, a gente começou a conversar. Aí o irmão falou assim, irmão Marcelo, tô chateado com o meu pastor. Eu falei, sério? Por que você tá chateado com o seu pastor? Não, porque tudo é a fulana de tal que faz.
manda? Ele não, é de 15 em 15. Eu falei, então, na quinzena que ela fizer, você ajuda ela, e na outra quinzena você faz o culto, né? Em vez de ficar brigando, dá pra fazer. Não, mamãe, eu falei, não, para de complicar, varão. Eita! Você tá querendo assunto? Ah, já perdi a minha, misericórdia. Não, varão, vou parar. Para. Você parece que você está querendo dividir o negócio. Se eu estou te dando a solução do problema, aí você está caçando assunto para querer achar um subterfúgio, para querer culpar o teu pastor de algo que não está acontecendo. A obra de Deus, a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quem quer fazer a obra não anda caçando, aleluia, não anda caçando o problema. Quem quer fazer a obra não anda arrumando subterfúgio. Quem quer fazer a obra se levanta, vai lá e faz. Porque é voluntário. Não é, irmão, é tudo voluntário. Maravilha. Aí eu falei pra ele, varão, na quinzena que ela não fizer, você faz. Não, eu falei, varão, então pelo amor de Deus, varão, o que você quer? Porque tem gente que nunca está contente com nada, só quer dificultar a nossa vida na igreja. Às vezes o diabo não está nem fazendo nada, mas a pessoa está lá, dando lugar para ele. Ela vem aqui comigo, demônio, vem que eu quero te usar. O negócio é voluntário. E se a obra de Deus é voluntária, nós precisamos entender que tem coisas que eu não preciso nem pedir. O seu pastor não precisa pedir. Você sabe do que precisa ser feito. Então para com esse negócio de falar, ai, mas ele não me vê. Ai, mas é sempre a mesma pessoa. Por que será? Faz a tua parte. Faz o que Deus tem colocado na tua mão para fazer e pronto, acabou. Neemias, ele entendeu. Quando Neemias ele foi servir o rei Artaxerxes, a Bíblia diz, glória, que o rei percebeu a tristeza de Neemias, 3 meses orando, para entrar na presença do rei, para poder conseguir, o rei poder enxergar ele. Aí ele olha, está lá servindo vinho para o rei, aleluia. Só que o rei, ele tinha tanta intimidade com Neemias, que ele percebeu a tristeza de Neemias. E é triste fazer obra triste. É complicado. Ainda mais sofrendo por algo que você, uma notícia que chegou, ou algo que você viu, que nessa semana o pastor estava falando. Nós ficamos tão tristes com a morte do pastor Edson, mas a gente sabe que ele também está no melhor lugar. Está descansando no Senhor. Glória. Mas a gente ainda não tem conseguido administrar esses momentos de perca. Embora nós saibamos que, aleluia, o que Deus ele tem garantido para nós é a nossa morada lá no Nova Jerusalém. Aleluia. Só que mesmo assim a gente é egoísta, a gente não aceita. Ninguém quer morrer. A gente quer ficar aqui, dando lugar. E eu acabo entendendo que quando Neemias ele chega na presença do rei, o rei olha para ele e pergunta para ele, Neemias, o que é que você tem? Por que você está triste desse jeito, Neemias? Porque eu vejo que essa tristeza não é uma tristeza normal. A Bíblia diz que Neemias olha para o rei e ele fala assim, e como eu não estaria triste? Irmãos, olha, tem tanta gente pirracenta dentro da casa de Deus. Sabe fazer, não quer fazer por mera pirraça. É verdade. Tanta gente pirracenta que não faz por pura pirraça mesmo, ruindade. Pode ajudar, mas não ajuda. Pode fazer, mas não faz. E quando Neemias ele entende o que estava acontecendo, o rei olha para ele e fala, por que você está triste? Eu estou vendo que você está triste. Que essa tristeza é uma tristeza, aleluia, não é uma tristeza normal. Glória. A Bíblia diz que quando Neemias ele olha para o rei, ele fala assim, como eu não estaria triste, estando a cidade do sepulcro dos meus pais assolada? Ai, irmão, quando eu recebo algumas notícias da igreja, eu fico tão triste.
semana agora que passou, 2 igrejas fecharam. Falei, meu Deus, o povo está desistindo muito fácil. O povo está voltando para trás. O povo, ao mesmo tempo que o povo se levanta, o povo quer estar, o povo está ali. Daqui a pouco... Ai, irmã Marcela, e aí, pastor, como está a obra? Ah, fechei, irmã Marcela. E aí, fulano, como que está a obra? Ai, irmã Marcela, fechei. As pessoas têm perdido o prazer. Ninguém quer fazer obra mais. Ninguém quer dirigir ciclo de oração. O povo não tem querido mais fazer visita. Você vai nos presídios, chega lá, só está o povo da Universal. Os pentecostais da Assembleia de Deus, você não acha. Você vai para um hospital fazer uma visita, você chega lá, aleluia, não tem ninguém. Está acima da Deus é amor. Ou então o povo da Igreja Católica. Mas nós somos tanto religiosos que a gente acha melhor ficar falando mal de todo mundo do que a gente fazer a nossa parte. Fala, Deus. Eita, Jesus. Aleluia. É fácil falar da religião A, da religião B, da religião C, mas o que eu estou fazendo? Hã? Porque eu entendo que a ferramenta que Deus ele colocou nas minhas mãos é para despovoar o inferno. Não é para eu me aparecer. Não é para eu mostrar que eu sou melhor do que ninguém. A Bíblia vai nos dizer, glória, que quando Neemias ele conta para o rei o que estava acontecendo, aí o rei olha para ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o rei pergunta para Neemias: o que está acontecendo, Neemias? Aí Neemias olha para ele e fala para ele o que estava acontecendo. Quando Neemias ele conta para ele, depois ele olha e fala assim: mas Neemias, o que você me pedes agora? Hoje é o primeiro dia da semana, irmão, domingo. Então que essa semana na sua vida seja uma semana diferente. Glória a Deus. Que tudo aquilo que tem estado embaraçado na tua vida, o Senhor ele possa desembaraçar. Glória a Deus. Tudo aquilo que você não tem conquistado, que o Senhor ele possa abrir os teus olhos espirituais para que você possa enxergar o que precisa ser mudado. Porque às vezes tem alguma coisa em nós que não está agradando a Deus. Às vezes tem algo em nós que Deus está querendo tirar de nós. Para quê, irmã Marcela? Para trazer crescimento para a nossa vida. Eu tenho 2 vizinhas. Elas não são crentes, são afastadas da igreja. Aí, quando foi, faz uns 3 meses mais ou menos, eu estava em casa de manhã, acordei doida da cabeça, descalço, descabelada, desci na casa da vizinha, falei: vizinha do céu, Deus falou comigo. Ela: irmã Marcelo, meu Deus, ficou apavorada. Eu falei: Deus falou para mim falar para você colocar sua casa em ordem, porque Ele vai dar uma chacoalhada na sua casa. Aí faz agora 2 meses, 3 meses agora. Aí eu cheguei do culto, tô lá fazendo minha janta. Quando eu olho assim na minha janela, porque é tudo junto, nós moramos na comunidade, a mulher botou fogo na casa. Só vi aquelas fumaças, o povo gritando. E na hora que eu cheguei do culto, que eu olhei para a casa dela, eu vi um demônio parado na porta da casa dela. Falei: meu Deus, Senhor, repreende esse demônio, Pai. Mas ela já tinha jogado gasolina, pegou fogo só nos colchão. Aí eu chamei ela, aí beleza, ela foi pro hospital, tudo, que ela tinha que levar a filha dela. Ela colocou fogo na casa e saiu. E nós que ficamos lá, se a casa pega, se nós não visse a fumaça, ia pegar fogo na casa de todo mundo que estava do lado. Ô glória! E aí, louvado seja o nome do Senhor, comecei a fazer um propósito na casa dela de oração. Nós começamos a ajudar ela como igreja, espiritualmente, materialmente. Começamos a dar uma assistência para ela. Louvado seja Deus. E aleluia. Quando foi no meio do caminho, Deus ele começou a levantar ela, dar força para ela. Ela ia de manhã para a oração e estava ali em casa, de noite estava no culto, fazendo propósito de jejum, buscando a presença de Deus, aleluia. Mas tinha alguma coisa que Deus ele precisava
tirar da vida dela. Porque sempre Deus vai querer um pouco mais de nós. Tudo que você faz ainda é pouco. Tudo que você faz ainda é pouco. Como assim, irmã Marcela? Aí eu falei pra ela, Deus vai abrir uma porta de emprego pra você. Glória a Deus. E todo mundo na onde a gente mora fala que eu não gosto de trabalhar. Falei, mas Deus, eu preciso aprender. Falei, Deus tem que abrir uma porta. Se você não gosta, você vai aprender a gostar. Você ajudar teu marido. Fica em casa o dia todo falando, fazendo o quê? Que não edifica a sua vida. Então vai trabalhar para arrumar sua casa, para parar com esse sentimento de coitada. Se posiciona. Ai, mamãe, é isso mesmo. Depois fica ainda no trabalho. Você tem noção do que você fez? Não, irmã Marcela, eu falei, então tá bom. Então faça favor. Aí quando foi hoje, eu estava saindo e estavam as minhas duas vizinhas, só que aí no meio do caminho, elas pararam de orar, pararam de buscar, já não estavam mais indo para o culto, com tanta frequência. Conclusão da história, Deus resolveu entrar no meio da amizade. Deus falou, peraí aqui que essa amizade está atrapalhando o meu trabalhar, porque tem amizade que não edifica a nossa vida em nada. Tem pessoas que não servem, que o limite da casa, da vida dela, da sua casa, é o portão. Tem pessoas que você não tem que deixar entrar dentro da tua casa, para fazer parte da sua intimidade. Aí quando foi, aleluia, Deus criou uma situação na semana passada, aleluia, e quando foi na própria semana passada, Deus abriu uma grande porta de emprego para ela. Ela, irmã Marcela, hoje de manhã eu vi ela, irmã Marcela, sabe por que você não está me vendo mais? Eu falei, por quê? Aí ela, porque eu estou trabalhando. Eu falei, sério? Vem aqui, me dá um abraço. Tá gostando? Ela, tô. Eu falei, eu olhei pra isso. E aí, porque não dá pra ficar arrumando briga, Fábia. Não dá pra ficar discutindo com as pessoas. Não dá pra ficar brincando, pra ficar falando. Tem coisas que a gente só vai resolver através da oração. Aleluia! Neemias precisava tomar uma direção. Ele precisava tomar uma atitude. E a Bíblia vai nos dizer, glória a Deus, que quando o rei olha para ele e fala assim, mas o que você me pede agora? Aí ele olha para o rei e fala assim, que eu possa ir lá na cidade do sepulcro dos meus pais, edificar. Deixa eu ajudar, ele estava querendo dizer. Deixa eu fazer alguma coisa por alguém. Era isso que ele estava querendo dizer. Será que eu posso ir lá nesse culto? Ele estava querendo dizer isso. E a Bíblia diz que naquele dia, o rei Artaxerxes, ele liberou Neemias. Ele não só liberou dizendo, pode ir lá, Neemias. É um projeto que você tem, vai lá, faça. Quer ajudar? Pode ir lá, ajuda. Eu não sei se você veio aqui hoje buscar a direção da parte de Deus. Mas o Senhor está dizendo, eu estou nesse negócio. Glória a Deus, aleluia. Eu vou adiante de você. Eu vou prover recursos para você fazer aquilo que eu tenho colocado no teu coração. Eu vou prover recursos para você poder fazer aquilo que você tem colocado no teu coração para fazer. Eu não sei o que você tem apresentado diante do altar de Deus, mas eu quero dizer para você nesta noite, o Todo-Poderoso está te dando autorização. É no hospital, vá para o hospital. É na porta da cadeia, vá para a porta da cadeia. É na FEBEM, vai lá na FEBEM. Porque Deus ainda procura os remanescentes que fazem a tua obra sem olhar para a situação que tem vivido. Além do rei ainda, oh glória, além do rei ainda autorizar Neemias ir, ele ainda proveu. Tem uma amiga minha, Érica é o nome dela. Gente, eu era do Campo de Mauá. Depois que eu vim para a DSM, Campo de São Mateus, quando eu mudei para cá, para a Zona Leste. Fiquei durante 12 anos no Campo de São Mateus. Eu era da Igreja da Curva. E aí, glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Essa minha amiga, Érica é o nome dela, ela era de Mauá. E nós
Gente do céu. Aí, ela foi morar em Sete Barras, porque ela passou um processo aqui em São Paulo e foi embora, perto da família dela. Quando chegou lá em Sete Barras, aí Deus falou pra mim assim: liga pra Érica, pergunta se tá tudo bem com ela, pergunta 3 vezes. Eu falei, tá bom. Pai do Senhor, Érica, e aí, Vaz, tá tudo bem? Tá, Má, tá tudo bem, Má. Aí eu, Érica, tá tudo bem? Ela, Má, tá tudo bem, Má. Tem certeza que tá tudo bem, Érica? Não, Má, não tá tudo bem. Ela estava em depressão. Fazia 20 dias que ela não tomava banho, não limpava a casa, não fazia nada. Casou, ficou acho que 2 anos casada. O rapaz caiu na droga, foi um reboliço. E ela começou a chorar, gritando, desesperada, porque não tinha quem ajudasse. Porque as igrejas de lá de fora, nem que essas aqui. Aqui nós estamos na bênção, gente. Aleluia. Glória a Deus, não. Aqui nós estamos na bênção. Porque aqui, qualquer lugar que nós tropeçamos, nós temos uma placa, uma porta aberta para nós entrar. Pega o telefone, nós liga para qualquer um e alguém olha se nós estiver mal. Mas lá para aqueles lados de Minas, Sete Barras, interior de São Paulo, Mato Grosso, esses lugares aí, é só Jesus. É bem mais difícil do que aqui a obra de Deus. E aí eu peguei e liguei para a Érica chorando bastante, a Érica em depressão. Aí eu falei, Deus, deixa eu ir lá ajudar ela, Senhor. Deixa eu ir lá fazer alguma coisa, uma campanha pelo menos, Senhor. Deixa eu ir lá fazer alguma coisa, porque não adiantava querer falar de algum pastor. Eu precisava fazer a minha parte. E aí, irmãos, Deus falou para mim assim, Marcela, pode ir, filha. Eu falei, tá bom, mas aí como que eu vou? Não tem dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Como que eu vou chegar até lá? Eu não sei se ela está passando fome. Eu não sei se o aluguel dela está atrasado. Eu preciso ir lá para levar um recurso. Não adianta eu ir lá só para levar oração. Eu preciso ir na bênção para poder abençoar a vida da irmã. Porque eu não sei como que estão as coisas lá, Senhor. Aí o Senhor pegou e falou assim para mim: você vai pegar 5 irmãs que eu vou te revelar. E essas 5 irmãs que eu vou te revelar, você vai fazer um grupo no WhatsApp e vai colocar essas 5 irmãs. E para essas 5 irmãs, você vai contar o que está acontecendo com a Érica, que elas vão te ajudar. Irmão, Deus foi tão bom. Quando Deus está no negócio, quando Deus nos direciona, é outra coisa. Aí, irmãos, eu fiz o grupo do WhatsApp, coloquei as irmãs que Deus mandou, falei para elas o que estava acontecendo. Uma comprou a passagem para mim e de volta. A outra deu dinheiro, falou, irmã Marcela, ajuda lá para fazer compra para a irmã. A outra, cada uma me deu um pouco e eu consegui chegar lá em Sete Barras para ajudar minha irmã. Quando eu cheguei na casa dela, irmãos, o espírito da morte rodeando aquela casa. Ela andava que nem um zumbi dentro de casa. Eu falei, eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para cuidar de você. Cancelei todas as minhas agendas de São Paulo e fui para lá para ajudar ela. Com 10 dias, para a glória de Deus, o Senhor preparou um ministério para a Érica. Cuidou da Érica. E hoje, para a glória do Eterno, Érica está regendo o ciclo de oração novamente. Porque Deus é bom. Olha aí para quem está do teu lado e diga para ele: será que não tem alguém que você precisa ajudar? Porque às vezes passa batido e a gente não percebe. Mas Deus vai abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Ele vai te levantar novamente para fazer a vontade dele, para fazer a obra dele. Ele vai te
sabe, ninguém estraga. Tá ouvindo? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Se tiver que fazer, vai lá e faz. Não fica falando para todos os outros que você vai fazer, não. Ó, segredo. Depois que tiver tudo pronto, você compra. Depois que você preparar tudo, aí você compra. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. E é o que Deus está falando aqui. Quando Neemias chega em Jerusalém, que ele olha, ele olhou para a situação, ele começou a olhar o que precisava ser arrumado. Ele andou na cidade, montado no cavalo, observando tudo, olhando. Precisa de muro. As casas estão todas sem janelas. Não tem porta. Ele foi observando tudo que precisava ser arrumado. E hoje é noite de nós observar o que precisa ser arrumado. O que eu preciso melhorar? A Bíblia diz que ele não declarou a ninguém o que Deus colocou no coração dele para fazer. Glória. Ele simplesmente foi lá e fez. O que Deus tem mandado você fazer? O que Ele tem pedido para você fazer? Eu gostaria, em nome de Jesus, que você se colocasse de pé. Porque a gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe o que precisa ser melhorado. A gente sabe. Oh, glória. A gente sabe tudo que precisa ser melhorado. O que precisa ser melhorado? É o seu comportamento? O que precisa ser melhorado? É a maneira que você fala? O que precisa ser melhorado? Porque nós temos o defeito de querer tratar as pessoas mal. Quando alguém trata a gente mal, a gente quer dizer que está sofrendo. Mas o que você fez? O que você falou? Porque tem algo que precisa ser melhorado. Feche seus olhos. Porque se até aqui você não tem conseguido orar, se até aqui você não tem conseguido buscar a presença de Deus, oh glória, se até aqui você tem sido impossibilitada de gerar diante da presença do Senhor, porque quantas das vezes eu quis parar por causa de alguém, quantas das vezes eu quis parar até mesmo por causa de mim, quantas das vezes eu quis parar a minha chamada, porque Deus Ele sabe do que a gente gosta, Ele sabe se você gosta de cantar.
pode tomar um assento, irmãos. Só mais alguns minutos a gente já encerra o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Me passa